Vou trazer aqui no YouTube, então no canal, alguns resumos que eu fiz para esse curso para quem também precisa da certificação. Os resumos são específicos, então, repito, para a prova do CIEL, são questões mesmo que vão cair na prova e eu espero que venha te ajudar assim como tem me ajudado. Bom, falando sobre a prova, né, nós precisamos então da certificação em espanhol. Todos sabem que eu também estou aprendendo espanhol, eu preciso da certificação nível B2 para ingressar na Universidade de Buenos Aires. Então, eu estou trazendo algumas questões específicas da prova do CIE. Primeira coisa, os pronombres personales representam as personas do discurso. Já repito, estou aprendendo espanhol, tá, gente? Mas o que eu puder falar em espanhol aqui para ajudar vocês, eu vou falar. Os pronomes personales, eliminei vosotros. Eu tenho focado no espanhol da Argentina. O CIEL ele não reconhece isso, pode ser o espanhol da Espanha, pode ser o espanhol de onde vocês quiserem, mas como eu vou estudar em Buenos Aires, eu tenho focado no espanhol da Argentina. Então, quando eu penso nos pronomes personales, eu penso em yo, que sou eu, né? Vós, que é você. Eu não uso o tu, então eu tenho tentado utilizar o mínimo possível do tu. Eu uso ele, eixa e os te, e uso no plural, eixos, eixas e os tedes. Né? Lembrando que ele, eixa é ela, os te é uma formalidade, é como se fosse senhor ou senhora no singular. Já eixos e eixas e os tedes estão no plural. Lembrando que os tedes pode também ser utilizado informalmente, como diz, né? Senhores, vocês, pode ser usado assim. Alguns exemplos de conjugações verbais, eu vou falar um pouco de conjugações em outros vídeos, mas, por exemplo, yo soy, vós sos, se fosse tu, seria tu eres, né? Mas como é vós sos, él es, nosotros somos, ellos e ustedes são. Se é o verbo ir, yo voy, vos vas, se fosse tu vas, aí não muda. Ele vá, nosotros vamos, ellos vão. Se é o verbo estar, yo estoy, tu ou vós estás, ele está, nosotros estamos, ellos estão. E o verbo ter, né? Yo tengo, tu tienes, vos tenés, él tiene, nosotros tenemos, ellos tienen. Então, muda a conjugação verbal. Para facilitar para mim, como eu não vou usar isso aqui na Argentina, eu já eliminei o vosotros, que eles não usam na Argentina, e eu eliminei também o tu, eu só mostrei a diferença de tu para vós, que eles também não usam na Argentina. Então, na Argentina usa yo, vós, vós, né, que é vós, o V confunde com o B, ele, que é eu, ela, eixa, e senhor ou senhora, os te. Já no plural são eixos, eles, eixas, elas e os tedes, que é senhores, né, vocês. Falando um pouco de saludos, gente, a gente precisa aprender saudações, despedidas, porque isso vai cair na prova, tá? Então, falando um pouco de saludos, na parte formal, eu sempre vou utilizar o le, e na parte informal o te. Então, formalmente falando, como levar, né? Significa que eu estou falando com os te e não com vós. Se eu falo como te vá, significa que eu estou falando informalmente com vós. Então, se eu vou falar com um amigo, uma das questões do CIEL é diferenciar, né, as formalidades das informalidades. Então, se eu vou falar com um amigo, com alguém que é próximo a mim, eu vou falar como te vá? Tudo bem? Se eu falo com uma pessoa formalmente falando,
se eu chego numa pessoa mais de idade, ou se é uma pessoa que eu não tenho tanta proximidade, que eu tenho uma questão de respeito, eu falo como levar, né? Um macetezinho aí para quem vai precisar gravar isso, lembra do T, do tu. Tu é informal, né? Tu e vós. Então, como levar é informal, como levar é formal. Como está é sempre formal, porque eu lembro de como está os te. E como estás é sempre informal, que é como estás. Eu tô falando, vós, como estás? Né? Mas se eu falo como está, me dá o ganchinho aí para os te também. É uma forma de gravar. Também é formalmente. Todas as outras formas no geral é buenos dias, buenas tardes, buenas noches, sempre marcando muito as letras. Vamos tentar falar o mais tranquilo possível, sem tentar ficar imitando os nativos, de falar rápido, porque isso pode nos atrapalhar. Né? A prova de CL, por exemplo, é um áudio. Eu não tenho uma pessoa na minha frente, sou eu e o computador. Se eu não tenho uma fala, né, muito aberta, se eu não pronuncio bem as palavras, os R's, di, ti, no espanhol não existe de, te, é sempre di, ti. Então, se eu não pronuncio toda a palavra, a pessoa pode não entender o que eu estou falando, ela não está me vendo. E eu não tenho essa oportunidade aí de repetir. Então, como estás, né? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Bien, e tu? É uma formalidade deles aqui na Argentina sempre responder. Nós brasileiros, nós somos assim, como você tá, Maia? Tô bem. Pronto. Não tô interessada se você tá vivo, se você tá morto. Os argentinos não, eles sempre devolvem essa pergunta realmente preocupados, né? Como estás? Bien, estupendo. E tu? Né? E vós? Então você sempre vai perguntar novamente. Tudo bem, bem, estupendo, fatal. E aí você responde como você quiser. Muito gusto, és um placer. Que gusto verte. Nos vemos. E aí tem as despedidas, né? Hasta luego, hasta pronto. Adiós, aqui eles usam muito tchau mesmo, com CH, né? Não é o nosso tchau, que é T mesmo, mas o CH aqui ele tem o som de T. E aí você pode perguntar também, que ai? Como vá? Que te cuentas? Como se encontra? Se encontra? E aí, saludos! Cuide-se, que descanses, que durma bem. E aí são várias formas, então, de saudações e despedidas que é interessante treinarmos, porque isso é uma questão da prova, tá? Diferenciação, então, de os te para vós, formalidades e informalidades, e tem essa conversação, então, de saudações, para a gente diferenciar com quem a gente está falando. Relembrando, então, como levar, eu estou falando formal, eu estou falando com os te, e como tevá, eu estou falando informal, eu estou falando com vós. Alfabeto, é interessante treinar todas as letras do alfabeto, porque, por exemplo, o meu nome é Maiara e o meu apelido é Stanislau. Apelido no espanhol é o seu sobrenome e o apelido é apodo. Então, por exemplo, se eu falo Maiara, e aí a pessoa fala para eu soletrar, né? Deletreia para mim. E aí eu não sei as letras do alfabeto. Então é interessante saber aí a maioria das letras, não todas, mas pelo menos a dos nossos nomes. Então, por exemplo, Maiara, se eu vou deletrear, eu vou falar Myara, sempre marcar o R. Então, repassando as letras do alfabeto, então, A, B, C, D, E, F, R, H, I, J, K, L, M, N, N, o N com o tio é sempre Nhe. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
e Z. Não existe o som de Z no espanhol, então sempre vai ser o S, né? Ou C. Lembrando que no espanhol da Argentina, então, quando a gente fala de B e V, eu não costumo usar B e o V. Se usa B corta, B larga e B corta. Então, quando eu falo de B larga é o B mesmo, de bola no português. E quando eu falo de V curta, é o V, né? V de vacina, sei lá. Então, a gente usa esse B largo e V curto. Então, se eu vou falar alguém que chama Bárbara, aí quando eu falo B e a pessoa pergunta, B larga ou B curta? E eu vou falar B larga. É algo aqui local. Interpretação de texto é interessante treinar, porque vai cair alguns textos para a gente interpretar e responder, né, essas questões. E identificação dos objetos. Eu vou falar disso em outros vídeos mais para frente, mas sempre identificar os objetos, porque eles vão nos mostrar alguns objetos para a gente identificar. Então, quanto maior for o nosso vocabulário, melhor é, né, na hora da prova. Diferença de muy, mucho, muy. Os dois, né, representam aí o muito do português, mas o muy, ele sempre fixa intensidade. E o mucho em quantidade. Então, se eu quero falar, nossa, essa menina é muito bonita, né? Eu falo, ella es muy hermosa. E se eu quero falar, por exemplo, hoje eu vou ter que subir muitas escadas, por exemplo. Se eu não me engano, escada é escaleixa, não me lembro. E aí eu vou falar, yo voy a subir muchas. Então, o mucho mais para quantidade e o muy para intensidade. Os dias da semana, os dias dos meses e as estações, né? Os nomes dos meses e estações do ano, a gente tem que saber. Porque eu vou ter que descrever ali um pouquinho da minha vida, eu vou falar um pouco adiante sobre a apresentação pessoal, né? Apresentação personal. E a gente precisa saber os dias para ter ali no nosso vocabulário. Então, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. A gente tem que saber isso. Sempre os dias da semana é o segunda. Então, los segunda, desculpa, gente, tô trocando tudo. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Sempre los. Verano, primavera, outono e inverno, que são as estações do ano. Os meses também a gente tem que saber, porque quando eu falo da minha apresentação pessoal, por exemplo, eu coloquei o mês que mais, né, me encanta, por exemplo. O mês que eu mais gosto é junho. Julho, porque é o mês que eu nasci, né? O mês de meus cumpleaños. Então, enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a gente tem que saber também os meses do ano. Falando um pouco de gramática, os artículos, né? Os artículos, eles vão determinar uma extensão de algum nome. Tem os definidos, que é quando eu falo de algo específico. O meu celular, né? Por exemplo. E os indefinidos, quando é qualquer celular. Então, a gente tem um artículo neutro, que é diferente do português, que é o lo, que é quando mesmo não tem nenhum plural. Eu não posso usar ele diante de um substantivo porque ele não tem gênero. E eu uso ele diante de pronomes, possessivos, advérbios e se for algum adjetivo que está fazendo o papel de substantivo. Como assim? Né? Eu, com acento, eu tô falando de ele. Lembra lá quando eu falei dos pronomes quando eu falei dos pronomes personais? Então, ele com acento é ele. Quando eu falo de ele sem acento, quer dizer o. Lá é a, lo
lo é o neutro, não tem gênero, los é os e las é las. Esses são os definidos. E quando eu falo dos artigos indefinidos, eu tenho que é no português, tudo com N, não existe palavras terminadas com N's no espanhol. Una, que é uma. Unos, que é uns, e unas, que seria umas. Eles também, esses indefinidos, eles podem também ser usados como numerais. Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, nesse vídeo, eu tenho tudo por escrito, tá? É só ler nas descrições para poder adquirir o material. Já falei da diferença de ele para o, né? Ele é ele com acento ou é ele sem acento. Cuidado para não trocar isso. Exemplos, então, do uso de lo. Lo importante para ti es que él venga hoy, por ejemplo. Lo bueno es mi casa. Hago lo que quiero, pero no sé. Tener en cuenta que ella Ten en cuenta lo bien que ella me hace. Lo difícil del portugués es los artículos. A diferença, por exemplo, lo difícil de português es los artículos. La dificuldade de português são los artículos. Então, lo difícil, né? Eu estou usando porque difícil, ele é como se fosse... Eu estou falando que o português é difícil. La dificultar. Então, eu estou falando da dificuldade. Então, isso muda aí o uso do lo. As contrações. Ao em português é a mais el em espanhol, que vai ser al. Do em português é de mais el em espanhol, que seria del. Então, se eu quero falar vou ao mercado, vou à loja, não sei. Eu vou falar vou al, e aí eu falo aonde eu vou. Se eu quero falar do, deixa eu ver uma palavra com do. Estou vindo do metrô, não sei, por exemplo, né? Estou vindo del metrô, então del, que seria do. No português, no espanhol fica em lá, e pela fica por lá, pelo, por el, nele, em el, nela, em eixa, dele, em de el, dela, de eixa, nesse, em esse, nessa, em essa, desse, desse e dessa, dessa. Pero é a mesma coisa que mais no português, e pois a gente usa pois. É bem complicado isso, a gente tem que decorar mesmo e aprender, porque não adianta ter uma frase ali bacana e eu não conseguir colocar, né, todos os artigos mesmo, conseguir conjugar tudo ali na frase. Então, sempre gravando. Al, del, em lá, por el, em eixa, de el, de eixa, em esse, em essa, de esse, de essa. Pero e pues. Continuando aqui, então. Los familiares. É interessante a gente saber falar, né, sobre as pessoas da família, porque a gente vai usar isso também na atividade final aqui que eu vou trazer hoje, sobre a nossa apresentação. Quem são as pessoas que me rodeiam? Quem são as pessoas da minha família? Então, meu bisabuelo, meus abuelos, padre, madre ou mama, hijo, tengo hermanos, nieto, bisneto, tío, primo, sobrino, cuñado, genro, nora, suegro, nuera, esposo, marido, mujer,
novio, então é interessante saber todos os personagens aí da família. Estado civil também pode ser que a gente use, então solteiro, casado, separado, divorciado, viúdo. E os pronomes possessivos. Eu falei dos pronomes personais, lembra? Show, ele, eixa, usted, ustedes. E agora os pronomes possessivos, que indicam posse, né? Referem também às pessoas do discurso. Eles vão substituir o de mais a pessoa. Então, por exemplo, este livro é de él, né? Este livro é suyo. Então, este livro é dele, este livro é seu. Então, os pronomes possessivos a gente tem yo. Quando eu falar de show, eu falo que ele é mio ou mia. Quando eu falo de vós, eu falo de tuyo. Eu estou tirando tudo aqui para não confundir. Mas lembrando sempre do como levar, como te vá. O te eu lembro do tu. Então, por isso que quando eu estou falando de vós, é tuyo. E quando eu estou falando de usted, é suyo. O T e o S, entendeu? Então, quando eu falo show es mío, vos es tuyo, usted suyo, e quando eu falo de nosotros, é nuestro. Tirei o vosotros daqui, tá? Só para vocês saberem. E quando eu estou falando de el, eixa, eixos e eixas, eu escolho se eu vou usar tuxo ou suxo. Depende de quem eu estou falando. Se é formal ou informal. E nós temos também os adjetivos possessivos. Então, show é mi, né? Ou mis. O boss é tu ou tus. Os T, su, sempre S para formal e T para informal. Nós outros, nuestros. Eixa, eixos e eixas, eu também escolho se eu vou usar tu ou su. Depende da formalidade. Uma regrinha aqui então. Se o substantivo tá depois, eu uso mi. Mi libro. Se o substantivo tá antes, eu uso mio, libro mio. Então, mi libro es esse, né? El libro mio es bueno, por exemplo. Outros exemplos. El coche es tuyo. Este es tu coche. Esta casa não é minha ou não é minha casa. Então, são alguns exemplos aí para a gente poder entender as diferenças. Pronomes demonstrativos. Indica a relação de distância. Posso estar falando de espaço ou de tempo, ou posso estar falando de algo ou de alguém. Só algumas regrinhas aqui até agora, eu vou falar deles agora. Eu, com acento é ele. Elos, que eu vou falar dele, eixos, é eles, né, que a gente já viu. E o eixo, no singular, é sempre que eu estiver falando de ideias ou de situações que eu já citei, tá? Nunca pode ser objeto. Então, se eu falo assim, por exemplo, fulano canta muito alto e isso me agrada muito. Esse isso, porque eu já falei que fulano canta alto, então isso representa fulano cantando alto, me agrada muito, é quando eu vou usar o eixo. Então, os pronomes demonstrativos são esta, estas, este, eso, estos, essa, essas, esse, essos. Aquele ou aquechos, aquechas, ou aquechas. E os neutros são esto, eso, aqueixo e eixo, tá? São sempre no singular, quando é algum pronome neutro. Diferença de se para si e de me para mi. Se é sempre o pronome. Então, ela se chama Mai. Já o si com i é uma condicional. Então, vou ao cine se tenho placha. O me
com o E é um pronome personal. Então, me chamo Maiara. Já o mi com o I, ele é um pronome possessivo. Então, mi casa es grande. Eixos, como eu disse, é neutro. Então, por exemplo, traduzindo o que eu falei para espanhol, Lia canta muito alto e eixo me encanta, né? Eixo, por exemplo, é que ela canta muito alto. Uma das outras questões da prova do Cielo, então, é a diferenciar haver, estar e tener. São 3 verbos que a gente precisa identificar, porque a gente vai, né, eles vão cobrar o uso, então, do I. O verbo haver, ele sempre vai trazer alguma questão de existência, né? Ele é um verbo impersonal, ele não muda, né? Ele não cambia porque não tem sujeito. E os elementos não são elementos não conhecidos. Já o verbo estar, ele fala de localização, os elementos já são conhecidos. E o verbo tener, de possessão, né? Tenho, propriedade personal, ele cambia e muda com o sujeito. A gente precisa também saber as cores, porque a gente pode precisar usar elas. Então, verde claro, roxo, rojo, que é vermelho, morado, que é roxo, morado, rosa, negro, azul, gris, que é cinza, marrom e verde oscuro, são as mais básicas. Devemos saber também as profissões, não vou ficar citando todas aqui, mas é interessante saber para a gente poder discutir um pouco sobre isso. E falando de verbo reflexivo, quando eu falo de ações, então, quando está relacionado ao meu próprio corpo, por exemplo, o uso do pronome reflexivo mais o verbo. Me banho, lhe parece. Já o pronome reflexivo mais o verbo, mais o artículo, mais o corpo, eu falo, me lavo los pies antes de dormir. Então, eu tenho essa questão do verbo relacionado ao corpo, também é interessante saber. Finalizando aqui a primeira aula de hoje, né, o resumão das questões do Cielo, é o verbo gustar. A gente também tem que saber. Então, a diferença de gusta e gustam, né? Que gusta tá no singular e gustam no plural. A mí me gusta, a ti te gusta, a él, a ella e a usted le gusta. A nosotros nos gusta. A vosotros, só para vocês saberem, né? Vosotros a gente não usa aqui. Os gusta. A ellos, ellas e ustedes les gustam. E aí, então, me, ti, que eu só dei o exemplo, mas é vós, também dá no mesmo. Te gusta, né? Me gusta. Ti, ou vós, te gusta. Ele, ella e usted le gusta. Nosotros nos gusta. E já no plural, né? Ellos, ellas e ustedes les gustam. A diferença de quando eu falo assim, eu acho alguma coisa, a gente vai usar sempre me parece. E quando eu falo eu gosto de alguma coisa, eu falo me gusta. Uma das outras questões no CL, que é a apresentação personal, é falar do que me gusta e do que não me gusta. Bom, finalizando então, eu fiz um exemplo meu do que eu estou trabalhando no curso, ainda vou trabalhar isso muito mais, porque eu tenho mais quase um mês, né, ao longo aí de curso preparatório para o CL, mas preparar então a minha apresentação personal. É interessante você sentar e começar a descrever falando sobre você, porque lá na hora da prova você vai ter que fazer isso. Então, quando você treina escrevendo mesmo quem é a Maiara, o que a Maiara faz, o que a Maiara gosta, o que a Maiara não gosta, de onde a Maiara é,
né? Onde a Mayara vive, quem são as pessoas que me rodeiam, né? Qual é a minha rotina? Então, quando eu faço isso, eu treino isso na hora da prova, vai ficar muito mais fácil. Então, trazendo um exemplo aqui para vocês da minha apresentação. Mi nombre es Mayara Pelicho Stanislau. Mi apodo es Mai, tenho 29 anos. Sou brasileira, vivia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vivo atualmente em Buenos Aires, Núñez. Sou enfermeira, trabalho em SAMU. Mi mamá es enfermeira também e mi padre es policía. Tenho dos hermanos, Sara de 11 anos e Davi de 8. Mis abuelas são Maria e Helena. Não tenho mais abuelos. Mi novio es Augusto e vive comigo acá. Em mis vacaciones irei em Brasil a visitar todos ellos, pois los extraño. Me gusta mucho estudiar las canciones brasileñas, los vinos argentinos, la arquitectura de la Buenos Aires y las personas que conocí acá. No me gusta mucho caminar, la lluvia, la culinaria agua de Buenos Aires, despertar temprano y las muchas personas que hay en el subte. Mi mes preferida es julio, pues festejo mis cumpleaños. Durante los días de la semana, mi despertador suena a las 8 horas. Cuando me levanto voy a estudiar y después voy a la cocina y preparo el almuerzo. Eu não me alimento en la mañana. Quando termino vou ao banho, pues tengo clase de espanhol en la tarde. A las 13 salgo de casa para tomar el subte. Tenho que estar em microcentro a las 14 horas. A las 18 horas termina a classe, vou a casa para cenar e estudar mais. Depois que chego a casa, vou ao banho novamente e vou a dormir. Então, eu preparei um rascunho da minha apresentação e todas as aulas eu vou acrescentando alguma informação aqui. Ainda falta falar das minhas cores preferidas, profissões eu falei. Tudo isso que a gente viu no resumo da aula de hoje, a gente vai acrescentando na apresentação pessoal. E a gente vai treinando isso para quando chegar na hora da prova e eles falarem, me fala um pouco de você, né? Eu não fico lá com aquela cara de espantalho e consigo conversar, consigo ter um diálogo referente, né, à minha própria vida. Bom, eu espero que tenha te ajudado, então, essa primeira aula de preparatório para o CIEL. Eu vou trazer outras informações aí ao longo do mês de janeiro. Tenho que fazer a minha certificação em espanhol, né, até fevereiro, porque a Universidade de Buenos Aires me exige isso. Então, tudo que eu estiver aprendendo, eu sempre estudo por meio de resumos mesmo. Eu vou trazer aqui no canal para vocês. Já curte esse vídeo. Compartilhe com pessoas que você sabe que precisa aprender espanhol, que você sabe que precisa da certificação de espanhol. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não deixe de passear pelas minhas playlists. Eu falo de absolutamente tudo aqui no canal, tem outros vídeos ensinando um pouquinho de espanhol, tem outros vídeos falando da Universidade Federal de Buenos Aires, né? Eu sei que você vai gostar.